Quem mora em condomínio sabe, todas as vezes que vamos à área gourmet, sempre esquecemos alguma coisa. E pensando nisso, eu criei essa peça. Uma bolsa voltada para as pessoas que moram em condomínio e vão utilizar a área gourmet. Uma bolsa que tem bolsos externos. Esse bolso aqui, feito em telinha, eu pensei para colocar o joguinho americano, que aí você pode servir lá na área. E principalmente, gente, essa bolsa aqui ela é incrível porque ela tem a separação, olha, para colocar os pratos. Então você pode levar aqui 6 pratos de vidro, que eles não vão encostar um no outro, portanto, não vão arranhar, não vão lascar, não vão quebrar. Ainda cabe um monte de coisa aqui dentro dessa bolsa. Então, bora comigo que a aula hoje é longa, cheia, riquíssima em detalhes e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bora costurar! Oi, eu sou a Lu, professora de patchwork, de costura criativa. Para você que está chegando aqui agora, não está muito entendido do que está acontecendo, eu vou ensinar para você hoje uma peça, uma bolsa, que eu estou chamando de bolsa para a área gourmet, uma bolsa com divisórias e bem reforçada, ótima para quem mora em condomínio e na hora de ir até a área gourmet, esquece um monte de coisa no apartamento, na sua casa, enfim. E aí, essa bolsa você pode acomodar vários utensílios, deixar tudo aqui. Ainda coloquei um mosquetão para você colocar a chave do apartamento ou a chave do carro e aí não esquecer tudo, deixar tudo perdido. Então, você que está chegando aqui agora no canal, sabe que aqui é um lugar de costura criativa e de muito patchwork. Então, vem que a aula hoje está sensacional. Pessoal, aqui eu quero mostrar para vocês como que eu vou estruturar a bolsa, tá? Então, eu comecei assim. Eu cortei um tecido, que é o meu principal. Cortei maior que a medida, tá? Maior pouquinha coisa, cerca de 2 centímetros maior. Apenas para me dar a segurança para refilar depois e deixar o tecido no tamanhozinho que eu preciso, tá? Então, o que eu fiz? Eu estou usando manta R2, eu coloquei o tecido principal em cima da manta R2, passei a ferro, só para ela dar uma grudadinha, mas eu prendi alfinetinhos nas extremidades, porque como eu estou trabalhando uma peça muito grande, então é necessário que eu tenha essa segurança. Bom, eu marquei o meio, tá? Eu marquei exatamente o meio desse tamanho todo aqui que eu cortei. E esse meio, mesmo estando maior que o tecido que eu preciso, ele vai me nortear para depois eu fazer o refile. Então, eu marquei essa linha do meio. E esse fundo, ele tem 16 centímetros. Então, o que eu fiz? O meio, 8 centímetros para cá, 8 centímetros para cá. Eu vou passar uma costurinha aqui, dos dois lados. Então, o meu meio já vai estar salvo. Mas essa linha do meio aqui, eu não vou passar costura. E eu fiz aqui o traçado no ângulo de 60 graus. E para fazer esse ângulo de 60 graus, você usa essa linha aqui para você posicionar a régua no ângulo de 60 graus. Então, eu fiz isso aqui, olha. Eu não sei se vai dar para vocês perceberem, mas aqui tá 60 graus. Então, eu posiciono ela retinha e aí eu faço o traçado ali da minha linha, olha. Olha lá, o traçado da linha, tá? E eu resolvi fazer com 5 centímetros de distância para ficar um pouco mais largo, porque eu tô fazendo uma peça grande. E como vai ter bolso, não tem necessidade de eu fazer um matelassê tão pequenininho, tá? Outra coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês, por que é que eu estou riscando essa peça? Essa largura que eu deixei aqui é uma largura de 5 centímetros. Então, como eu tô deixando 5 centímetros, se eu for cortar um papelão de 5 centímetros para fazer a minha guia, minha régua, né, que eu costumo usar aqui no canal, é uma peça grande, vocês estão vendo?
Então, para eu levar para a máquina uma peça tão grande, ainda com um pedaço de papelão para ser minha régua guia, ia me causar um pouco de trabalho na máquina. Então, o que eu fiz? Fiz o traçado. E aqui eu usei caneta gel pelo seguinte: se eu fosse traçar aqui com giz, daria muito certo. Porém, vocês não iam enxergar. Então, eu tracei tudo com a caneta gel para que vocês enxerguem. E vocês observem que eu deixei as linhas de 60 graus a cada 5 centímetros para este lado e o outro ao lado oposto, tá? Isso aqui foi só uma questão estética que eu escolhi. Então, para começar, eu vou fazer isso. E eu já estruturei aqui, olha, eu já coloquei aqui o forro que eu vou usar, tá? Então, aqui eu já montei meu sanduíche, que a gente chama isso aqui de sanduíche. Manta no meio, meu tecido principal em cima, meu forro embaixo. E eu vou começar por aqui. Vou fazer essa linha, vou marcar o meio do meu quilting e depois eu vou fazendo todo um lado, depois todo o outro lado. E aqui a mesma coisa. Vou começar por essa parte. Essa estrutura, ela precisa ser feita com bastante cuidado e eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, vou mostrar pra vocês essa parte aqui que eu já comecei a fazer e parei pra mostrar, porque eu vou filmar pra vocês verem produzindo esse lado aqui. Então, o que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz foi fazer essa costura. Eu já havia marcado, fiz essas duas costuras. E vocês vão ver mais claro por esse lado, olha. Então, tá aqui uma costura, a outra costura. E aqui eu fui descendo, marcando o meu quilting, né? Ou o meu matelassé. Por que eu estou fazendo isso? É para manter o forro junto à manta, tá? Se eu não faço isso, o forro fica solto aqui dentro. E essa costura que tem aqui é justamente para ela poder marcar a dobra da bolsa, tá? Essa parte aqui, ela ainda tá toda maior que a minha medida principal. Aqui, na hora que eu comecei a costurar, eu fiz retrocesso, então ficou esse pedacinho de linha, olha. E aí, eu vou cortar, tá? E pra cá eu já cortei. Agora, eu vou começar desse lado. Então, eu vou puxar aqui assim, olha, pra ficar bem esticadinho o forro. Vou prender, porque tem que ser puxado esse lado aqui, ó. Porque ele já tá com essa costura. Então, eu puxo pra ele ficar bem esticadinho. Vou puxar pra esse lado aqui também. Puxo aqui, coloco o alfinete e faço a primeira costura e faço a segunda. Depois eu posso continuar que ele vai dar certinho. Esse lado aqui, que é o direito, eu passei a ferro, ele já grudou na resina da manta. Então, pode ver que ele ficou bem esticadinho, tá? Por isso a necessidade de puxar o forro, a parte de baixo. Então, essa parte aqui vocês precisam fazer dessa forma que eu estou mostrando. Agora, eu vou colocar vocês lá no tripé, na máquina, só pra mostrar pra vocês essa costurinha aqui. Eu vou colocar bem rapidinho, não vou parar pra falar sobre isso aqui.
Pessoal, eu achei prudente trazer para vocês aqui, gravando aqui da mão mesmo, sem tripé, para não ficar muito distante, como eu vou fazer o corte. Então, o que eu fiz? Como eu falei com vocês, eu já havia montado o sanduíche com sobra, certo? E aí, marquei o meio. Esse meio que eu marquei, eu não costurei. Vocês podem ver aqui, ó, que tem o risco da caneta, mas eu não costurei. Isso aqui eu apago com ferro. Aqui tem 16 centímetros. Vou trazer a fita aqui, ó, para vocês conferirem. O meio tem 16 centímetros, olha lá. 16 centímetros. Um lado da bolsa tem 36, ó. 39, desculpa, tem 39. Então, tem 39 para um lado, 39 para o outro. E aqui, de lado a lado, ela tem 36 centímetros, olha aqui, 36. Então, o que eu fiz primeiro? Eu somei as três partes, 39 com 16 mais 39, deu 94, cortei um tecido maior, tá? Então, depois que eu marquei o meio, costurei, fiz o quilting, vou virar aqui do avesso para que vocês vejam o desenho de quilting que eu fiz, olha. Matelacê, o nome que vocês quiserem chamar. Essa aqui é a parte de dentro da minha bolsa, olha. Tá? Aqui acho que fica melhor para visualizar. Então, eu ainda não cortei. Esse tortinho aqui vai sair, porque olha aqui onde tá a marcação para corte, olha. Tá vendo? Só que eu gosto, é o meu jeito de costurar. Eu gosto de passar uma costurinha aqui em cima antes de cortar. Então, eu vou fazer uma costurinha em toda a volta e vou refilar minha bolsa. O que é refilar? É recortar, deixar ela prontinha para montagem, tá? Eu sugiro que vocês façam dessa forma. Se você não quiser fazer esse quilting, não precisa fazer, marca um X aqui assim só. Se você quiser para ganhar tempo, você pega a ponta de lá, traz pra cá e pega aquela ponta de lá, traz pra cá, só pra prender a frente com o forro. Essa parte da bolsa, eu preciso colocar um bolso e colocar as alças nela antes de fechar a lateral. E aí, eu vou fazendo isso tudo por partes, ok? Daqui a pouco eu volto. Para essa parte, eu cortei uma tela vôlei, que esse aqui vai ser o meu bolso externo, aquele bolso que eu coloquei o joguinho americano. Então, eu cortei 29 por 40. A largura da bolsa é 36, mas eu cortei 40 porque na hora de posicionar é melhor sobrar a tela vôlei do que faltar. E peguei uma tirinha de tecido que eu tinha aqui, ela tem mais ou menos 4 centímetros. Então, eu fiz uma costurinha e depois eu dobro e rebato essa costura. E aí, esse bolso de tela vôlei, ele já fica prontinho para ser posicionado lá na bolsa. Todos os tecidos dessa bolsa, eles foram combinados entre eles, mas eu não comprei. São todos tecidinhos que se combinam e que eu tinha pedaços até um pouco maiores, não eram só retalhinhos, não. Esse aí que eu estou usando agora, por exemplo, eu usei para fazer o fundo das galinhas da aula passada. E aí sobraram várias tirinhas, e essa tirinha aí mesmo foi uma das que sobraram. Então, vocês vão combinar aí os tecidos que vocês têm para fazer os acabamentos da bolsa, tá? Mas no PDF eu vou deixar as orientações de medidas de tecido, caso você queira comprar para fazer o seu projeto. Mas, na hora que vocês observarem bem a foto da bolsa, vocês vão conseguir imaginar aí as cores que vão adequar com o material que vocês têm, tá bom? Pessoal, trouxe vocês aqui para a mesa, nessa posição, porque eu acredito que vai ficar melhor de eu mostrar o que eu estou fazendo, hein? Agora é o seguinte, a nossa bolsa é isso aqui, né? Já está cortada. Já está cortada. Eu já cortei aqueles excessos que eu já tinha marcado. E ela já está na medida que eu passei para vocês. 39 aqui.
16 de fundo, aqui é o fundo, e 39 do outro lado. E de lado a lado, ela tem 36 centímetros, daqui a aqui, tá? Esse matelacê eu fiz para um lado só, 60 graus. Então, aqui é o fundo, vou jogar o fundo aqui para baixo, para vocês entenderem o que eu marquei aqui, para vocês entenderem lá na máquina. Dessa borda para cá, eu deixei 6 centímetros, vou conferir, para não passar medidas erradas. Mas eu acredito que está certo, 6 centímetros, tá? Esses 6 centímetros é para fazer a costura dessa faixinha aqui, que é aquela alça para fazer acabamento. Eu marquei o meio e do meio para dentro eu marquei 7 centímetros. Então, o que eu vou fazer aqui? Tem uma alça que vai ser a alça da bolsa, 68 centímetros. Eu vou colocar aqui. Vou fazer a costurinha. Aí, eu vou prender a alça aqui, certo? Vou trazer mais pra cá pra vocês verem melhor. Olha, eu vou prender aqui. Depois que eu prender, eu vou fazer essa costurinha. Porque aí, eu posso fazer umas 3 costuras aqui pra deixar isso aqui bem travado. Porque isso aqui que vai segurar todo o peso que vai carregar essa bolsa, tá? Então, vocês façam isso aqui bem certinho, pra ficar bem bonito. Fazer essa costura aqui bem alinhadinha, tá? Pra ficar bem certinho. Lá na máquina, vocês vão me ver fazendo essa costura. Essa alça maior aqui, que é a alça do ombro, tem 68 centímetros. E essa aqui eu cortei um pouquinho maior, coisa pouca. Pra depois que eu acertar aqui na lateral, eu vou queimar novamente, porque ela precisa ser queimada pra ela não desfiar. Mesmo depois de costurada, se ela não tivesse sido queimada, ela desfia, tá? Então, precisa queimar essa beiradinha, essa pontinha aqui. Bom, então, aqui eu expliquei sobre as alças. Para este lado aqui, eu vou colocar um bolso de tela vôlei. E aí, logo abaixo aqui da linha de colocação ali da minha alça, porque a alça vai ficar em cima dessa linha de 6 centímetros. Então, eu vou colocar o meu bolso, olha, ele vai ficar bem certinho aqui embaixo, bem aqui no fundo. E lá pra cima, só que essa parte não tem costura, porque é a parte do bolso. Aqui embaixo tem uma costurinha, então eu vou fazer essa costurinha aqui embaixo, vou fazer as costurinhas da lateral, e aqui vai ficar abertinho, porque é onde eu vou usar como bolso, ok? Pessoal, eu preciso muito dar essa paradinha para explicar para vocês. Primeiro, que eu tenho um compromisso em dar o meu melhor para vocês. Então, eu não tenho coragem de continuar um projeto como esse, que é um pouquinho mais elaborado, deixando dúvidas para trás. Eu quero que vocês façam, tá? E as minhas explicações, elas são grandes às vezes, mas é para facilitar. Esse projeto não é um projeto difícil, ele é um projeto fácil, mas ele requer explicações. Então, eu espero que vocês entendam essa parada e que vocês compreendam a necessidade da explicação. Quem já costura muito e entende de montagem de projetos, não vai precisar parar por aqui, tá? Mas, como eu já falei com vocês, aqui eu sempre penso em quem está chegando, em quem está começando. E é possível, tá? Ainda que você queira fazer esse projeto numa máquina doméstica, é possível, tá? Então, vamos entender até agora o que aconteceu. O projeto, a ideia da bolsa é para que você possa levar pratos e utensílios para uma área gourmet. Então, eu planejei o seguinte: uma bolsa com 39 centímetros de altura, 36 de largura. O fundo tem 16 por 36 e o outro lado 39 por 36.
Eu resolvi fazer um corpo inteiro e por isso eu não vou fazer molde dessa peça, mas eu vou disponibilizar para vocês uma pequena apostila com todas essas explicações. Não é isso aqui não, tá? Eu vou colocar no Corel as medidas, as explicações para vocês imprimirem. Mas quem não quer imprimir ou não pode imprimir, faz um print do meu caderno que já vai ser o suficiente para que vocês possam entender, tá bom? Então vamos partir do princípio do seguinte: 39 com 16 com 39, eu vou ter aqui uma medida de 94 centímetros. Então, o que você pode fazer? Você corta um retângulo de 40 centímetros, que se eu não me engano foi o que eu cortei, 40 por 98, eu acho que foi o que eu cortei. E aí eu montei o sanduíche, né, o meu forro, a manta e o meu principal. Vocês podem fazer isso. E aí, como eu estou com uma peça maior do que a medida que eu preciso, eu vou partir a partir da metade, que foi o que eu mostrei para vocês no vídeo. Eu marquei a metade do tecido que eu tinha. Vocês podem medir com a fita métrica mesmo, marca a metade, e aí marca 8 centímetros para um lado, 8 centímetros para o outro, e faz essas duas linhas aqui, que são as linhas do fundo, que é para que a bolsa de vocês tenha aquela dobra de bolsa, tá? A partir do fundo, vocês podem marcar o quilting que vocês quiserem. Podem fazer matelassé, podem fazer quadradinhos, podem fazer como eu fiz, eu marquei um ângulo de 60 com espaçamento de 5 centímetros. Podem fazer um X só para travar o forro no principal, tá ótimo, tá? Então, essa parte, vocês precisam finalizar ela dessa forma: 36, 39, 16, 39, total 94. Precisa ficar nessa medida, porque senão o que vem pra frente não vai encaixar aqui, ok? Então, o passo 1 seria montar o sanduíche maior que as medidas, né? E o passo 2, marcar um quilting reto. Quem tem habilidade em fazer quilting livre, fica à vontade em fazer um quilting livre. Mas é que aqui vai ter um bolso de tela vôlei, então eu não quis trabalhar tanto nesse quilting, e do outro lado vai ter um outro bolso, então também não quis ficar gastando meu tempo aqui, sendo que é uma peça bem elaborada, tá? Então agora vamos entender a lateral dessa bolsa, que é uma parte muito importante, e eu acabei pulando isso aqui, então eu estou voltando para não ter que fazer outra bolsa, tá? Então vamos lá. A lateral da nossa bolsa, ela tem a medida de 25 por 39. Essa aqui você pode cortar um pouquinho maior. Então, você pode fazer como? Corta aí 27 por 42. Aí, você vai montar o sanduíche, risca essa medida, faz a costura e recorta, tá? No final, você tem que ter uma medida de 25 por 39 num sanduíche, pronto. Então, seria... Vou pegar um pedacinho que eu tenho aqui, olha só. Seria mais ou menos isso aqui, olha. 25 por 39. Você monta um sanduíche e recorta, tá? Só que você tem que deixar marcadinho certinho, porque essas marcações aqui precisam estar presentes lá na sua peça. Então, 25 por 39, você vai marcar 2 centímetros, duas vezes, tá? São duas laterais. 2 centímetros, vai fazer uma linha. 3 centímetros, 3, 3, 3, 3, 3, e o restante você deixa, tá? Essas 6 partes aqui são as partes onde vai entrar o miolo, que é o miolinho onde você vai fazer o porta-pratos, que é isso aqui. Isso aqui vai ter a medida de 37 por 33, 37 por 33 de altura, tá? 37 por 33 de altura. Então, como que vai ficar isso? Você vai fazer uma costurinha de um lado e do outro, vai desvirar e vai rebater a costura. Rebater é passar uma costurinha aqui e uma costurinha aqui. Preciso que você faça 6 vezes isso aqui, tá? 6 vezes, e precisa costurar aqui, passar uma overlock ou uma zigue-zague ou até um ponto reto mesmo, para isso aqui ficar fechado, para não atrapalhar.
Essa parte aqui, ela vai ser encaixada aqui, olha, onde eu marquei essa partezinha de pontilhado preto. Nós temos 6 espaços, isso aqui tem que ser feito 6 vezes, esse miolinho, tá? Mas esse miolo eu tô mostrando aqui pequenininho, que é pra vocês conseguirem visualizarem aí. Mas a medida dele é 37 de largura por 33 de altura, tá? E aí, a medida que vai sair aqui de pé de máquina de vocês, no caso da minha máquina tem meio centímetro, é o tamanho exato para a construção da bolsa. Então, ele vai ficar assim, tá? Então, quando você ficar com essa peça aqui pronta de 25 por 39, esses primeiros 2 centímetros aqui, você não vai fazer nada. Esse aqui que tem 3 centímetros, você vai pegar a sua régua, né? Tá montado lá o seu sanduíche, você vai pegar a sua régua, onde tem 3 centímetros, você vai marcar 1,5 e vai passar o vincador. Vai passar o vincador com força. Esse vincador, ele vai dar uma quebrada nessa manta. Essa manta vai ficar maleável, então na hora que você colocar essa peça aqui, você consegue deitar e fazer uma costura, que é o que eu fiz aqui, olha. Isso aqui foi feito porque eu consegui marcar do jeito que eu estou falando aqui com vocês. Essa parte aqui, na hora que eu estava gravando, eu perdi, tá? Mas vocês vão entender direitinho, porque, pensa bem, 2 centímetros foi esse lado aqui, ó, 2 centímetros. E aí eu tinha 3 centímetros, o meio eu encaixei o meu porta-prato e passei uma costurinha, fiquei com essa nervurinha. E assim eu fui fazendo as 6 peças e o que sobrou eu deixei, que é o que sobra aqui, ó, eu vou deixar. Ele vai ficar com 16 centímetros. Essa parte aqui tem 16 centímetros. Eu não precisei refilar após terminar. Olha aqui. Você vai fazer 6 vezes essa peça, vai finalizar aqui no cantinho. Você vai marcar essa peça aqui de 25 por 39 2 vezes. Aqui tá pequeno, gente. Esse desenho aqui do meu caderno é um desenho pequeno. Eu não vou fazer molde de uma peça reta, que é só vocês riscarem no pano com giz ou com caneta ou com um lápis 6B, tá? Então, não vou fazer molde, mas eu vou passar todas as medidas para vocês através da apostila. Mas o que eu quero que vocês entendam é que precisa ser feito dessa forma para vocês conseguirem encaixar. Olha aqui, ó. As divisórias todas encaixadas aqui, todas finalizadas de um lado e do outro. E na hora que eu finalizei, tanto um lado quanto o outro ficou com aquela parte, essa parte maior, ó, pro mesmo lado. Porque se essa parte maior ficar pra cá, vai dar errado. Sua bolsa vai ficar de vesguê, né? Então, precisa fazer isso aqui bem direitinho, tá? Essas nervurinhas aqui, agora, eu vou deitar todas elas para um lado só. Vou deitar para o lado maior. E vou passar uma costurinha aqui nessa beiradinha aqui, isso aqui vai facilitar na hora de fazer a minha finalização da peça. Então, eu vou deitar, vou passar uma costurinha aqui, deitada pro lado maior. Essa aqui, aqui embaixo eu faço a mesma coisa, eu vou deitar todas elas para o lado maior. O outro lado, o lado maior é aqui, então eu vou deitar todas as nervurinhas para este lado e aqui eu vou deitar todas as nervurinhas para aquele lado. Tá? Essa peça aqui é o miolo da minha bolsa, tá? O miolo já está pronto. Eu não vou trabalhar com miolo agora, eu vou reservar. Agora, eu vou mostrar para vocês a colocação dos bolsos externos. E volto para mostrar as outras partes para vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham com relação a este projeto, vocês podem entrar em contato comigo ou deixar a dúvida escrita aí na descrição do vídeo que eu respondo vocês, tá bom? Eu me esqueci de um desenho importante, eu acabei de acrescentar ele aqui e voltei para falar com vocês. Na hora que eu fui colocar, por que o meu miolo ficou certinho? Você olhando ele assim, olha, de cima, ele tá certinho, olha.
Tá vendo? Tá bem certinho. E se você olhar por baixo, também tá bem certinho. Por quê? Primeiro, essa costura aqui dos 37 por 36 eu fiz com bastante cuidado, tá? Eu usei esse nylon acoplado aqui, nylon dublado, enfim. Ele é bem maleável, ele é bem macinho de costurar, sabe? Ele dá um volume, mas ele não... Ele dá uma estruturinha, mas ele não é volumoso. Se eu tivesse colocado manta, tecido e tecido, isso aqui ia ficar muito grosso. Então, eu usei esse material porque ele vai proteger um prato do outro, tá? E não vai dar tanta camada pra mim. Então, por isso eu usei esse material. Se você colocar só tecido, eu acredito que não vai dar tanta estabilidade para os pratos. Vai ficar fácil de costurar, mas não vai dar tanta estabilidade aos pratos, tá? Bom, isso aqui precisa ser feito com muito cuidado. Por quê? Para que ele encaixe direitinho. Outra coisa, quando eu fui fazer a primeira colocação, eu marquei 1,5 cm. Lembra que eu falei com vocês para cortar em 25 por 39? Da parte, aí eu olhei lá, 25 por 39, marquei tudo isso aqui, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3 e deixei o restante. De baixo para cima, eu marquei 1,5 cm, fiz uma linha, acho que dá pra ver até aqui no meu, olha, estão vendo? Eu marquei, deixa eu só conferir se foi 1,5 mesmo que eu coloquei. Foram 2 centímetros, pessoal. Nem foi 1,5, 2 centímetros, tá? Vamos corrigir aqui, são 2 centímetros, então. Eu marquei 2 centímetros na parte de baixo. E a partir dos 2 centímetros eu coloquei o meu bolso, né, ó, o meu miolo do porta-pratos. Já tinha vincado, né, com a manta, fiz a dobra e costurei a nervurinha de cima até embaixo. Aí eu fiz a primeira, fiz o segundo, o terceiro, até o sexto. Depois eu fiz o outro lado. Agora eu tenho umas imagens que eu ainda consegui recuperar da finalização dessa peça. Mas vocês precisam fazer isso aqui com cuidado. Se vocês forem usar o nylon, na hora de cortar, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão deixar ele direito com direito, alfineta e risca, tá? Já risca ele desse jeito, pra você ir pra máquina, fazer a costura e desvirar. Porque aí não precisa depois ter que ficar corrigindo medida, tá? Pra não ficar esses miolos aqui, cada um de um tamanho, aí é um horror pra vocês acertarem. Então agora eu vou mostrar a parte em que eu finalizei a costura do meu miolo e vou mostrar pra vocês a colocação dos bolsos. Outra coisa, eu estava analisando isso aqui também, que eu falei com vocês, que tem que ficar com 16, né? E puxando assim, ele chega a 17. Mas o que eu vou fazer? Eu vou passar o ferro aqui. E dessa parte que ficou maior, eu vou colocar a régua marcando 16 centímetros, depois que eu passar, porque eu preciso de 16 centímetros. Então, nessa parte mais larga, olha, 16 centímetros vai dar aqui, olha. Aí, eu vou traçar a caneta fantasma, vou fazer uma costurinha e vou recortar, tá? Eu decidi fazer isso para não dar problema lá na minha estrutura da minha bolsa. Mas eu vou mostrar isso para vocês. Ok? Combinado? Então, bora costurar.
Pessoal, eu resolvi mostrar aqui agora, antes de finalizar, alguns detalhes, tá? Para não ficar dúvida. Então, vamos lá. Esse lado aqui é o lado que eu comecei a aprender as divisórias do porta-prato, certo? Então, olha aqui, são 6 e aqui já está tudo costuradinho, esse lado aqui. Bom, aí eu tinha que fazer o outro lado. Lembrando que na lateral eu tinha deixado esse ladinho, um dos lados da lateral eu deixei mais largo. Porque na minha ideia é o seguinte, dá para colocar alguma coisa mais larguinha nesse compartimento da bolsa. Porque aqui, olha, o compartimento da bolsa, ele vai ficar estreitinho, só cabe o prato. Aí eu deixei esse ladinho maior. Então, na hora de começar esse lado, eu tinha que começar do ladinho certinho, para depois não ficar diferente um lado do outro. Porque esses porta-pratos aqui, eles estão de um lado ao outro, certo? Então, vamos lá. Coloquei o primeiro. Aí, eu virei, né? Deixei ele para baixo e vim só deitando. Eu deito essa parte aqui, olha. Vocês se lembram que eu falei com vocês para deixar a linha, né? Aqui da lateral. E a linha do meio, que foi onde nós marcamos o vinco. Onde tem esse vinco é onde eu vou deitar o outro lado e eu faço a costurinha. E aí, depois que eu faço essa costurinha que ele tá travadinho, eu deito essa parte aqui e faço a costurinha. Eu vou fazer agora, vou tentar colocar o tripé e vou mostrar pra vocês. Eu deixei 2 centímetros, aqui tem 3 centímetros, e eu marquei com o vincador 1,5 centímetro, que aí a manta dá uma quebrada, certo? Então, eu vou fazer essa parte aqui, olha, eu já marquei 1,5 centímetro ali no fundo. Eu vou pegar essa parte aqui do porta-prato, do protetor de prato, do divisória do prato, né? Vou posicionar ali, olha, e vou fazer uma costurinha de segurança, que é só para posicionar ele no lugar. E aqui eu estou usando linha poliamida em cima e a linha de algodão embaixo, normal de costura, tá? Então, aqui, eu tô costurando em cima daquele vinco que eu fiz. Não tô enxergando a linha, mas eu sinto aqui que a manta está quebradinha, tá? Aí, agora, eu vou afastar aqui só pra poder cortar. Ó, a costurinha foi feita só pra posicionar ele aqui. Agora, eu vou deitar essa parte aqui. Aí, eu tenho que tomar cuidado pra ficar certinho aqui. Encaixo na máquina e aqui vai ser um pezinho de máquina. Aí, eu venho, faço o retrocesso e continuo fazendo um pezinho de máquina. Porque a manta foi quebrada, então ela marca, ela fica bem certinha. Olha, vocês vão ver que no final ele vai estar aqui, ó, bem certinho, ó. Ele não tá torto, olha. Retrocesso no final, olha. Olha, ele vai ficar assim, ó, com essas nervurinhas aqui, ó. 6 nervurinhas, porque são 6 espaços para 6 pratos. Agora eu vou colocar o último, olha. O último.
aqui eu comecei a costurinha dos bolsos, que são os bolsos externos da lateral da bolsa. Aquele bolso que fica em cima das nervurinhas. São 2 quadrados de 26 por 26, 2 vezes. Então, são 4 quadrados. Você vai colocar os quadradinhos direito com direito. E aí, eu coloquei em cima de um pedacinho do meu nylon acoplado, que é um tecido que dá uma certa estrutura, mas ele é bem fininho. E aí, eu faço uma costurinha em cima e embaixo, tiro os excessos, viro. E eu usei um elástico de 3 centímetros, de 2,5 centímetros de largura. E esse elástico eu vou posicionar em cima depois que eu virar, só para medir a largura. E aí eu faço uma costurinha reta, passo o elástico, dou uma puxadinha para o bolso ficar franzidinho na parte de cima. E aí, dessa forma, ele vai ter o acabamento dos 2 lados, em cima e embaixo. E vai ficar pronto para ser posicionado na lateral da peça. Mas façam dessa forma. Se você não tiver o elástico de 2,5, você pode usar o elástico comum, aquele elástico mais fininho. Você faz 2 canaletas e passa 2 elásticos para ficar com essa carinha mais volumosa aí nessa parte de cima, tá? O posicionamento desse bolso na lateral é o seguinte. Vocês se recordam que para costurar aquelas divisórias dos pratos, nós marcamos de baixo para cima 2 centímetros. Agora, para costurar esse bolso, nós vamos marcar de baixo para cima 1,5 centímetro. Então, ele vai ficar meio centímetro abaixo daquelas nervurinhas. Então, você posiciona, eu marquei aí com a régua, vim costurando de cima para baixo. Quando chegou ali embaixo, eu fui para o outro lado, fiz a costurinha. Eu já tinha marcado 1,5, deixei posicionado com alfinete. Aí, ali você ajeita para pegar a costura do elástico. O elástico fica costuradinho ali no cantinho, tá? Esse fundo que fica aí com um bocão, você só dobra para fazer a marcação ali como se fosse umas preguinhas, que o bolso vai ficar bem bonito. E aí você desce uma costurinha reta e olha, essa costura precisa ser feita com cuidado, com carinho. Por quê? Tem as nervurinhas, né, costuradas ali, então já tem uma dobra grande ali de tecido. Então vocês façam essa costura bem calmamente. Cuidado com o retrocesso nessa costura, é preciso fazer, mas com muito cuidado para não quebrar a agulha, tá? Agora eu vou posicionar o bolso que eu preparei de tela vôlei. Esse bolso eu já fiz os acabamentos nas 2 extremidades e eu vou começar prendendo ele na parte de baixo. Então eu estou posicionando, vocês vão se recordar que eu fiz uma costura ali para dividir o fundo da bolsa. Então, a colocação desse bolso vai ser a partir daquela costura do fundo da bolsa. Vocês precisam, quem nunca usou tela vôlei, precisa ter um certo cuidado, porque ela é bem, assim, como todo tecido tem sua flexibilidade, né? A tela vôlei, ela é bem maleável. Então, eu vou fazer uma costurinha, eu coloquei alfinetes para ela não correr, para ficar bem certinho ali no fundo. E vocês façam dessa forma. E depois que tiver bem preso ali embaixo, eu vou pegar a régua e vou medir lá na parte de cima, que é para, na hora que eu fizer a costura da lateral, a costura finalize no lugar certinho. A tela vôlei, por ela ser maleável, pode acontecer de você costurar um lado, aí você usa uma tensão, uma certa força, e na hora que você vai costurar o outro lado, você usa uma tensão diferente, uma certa força diferente, e aí ele parece que o bolso fica torto. Então, eu costuro o fundo, acerto, alfineto
E depois, ali eu vou fazer 2 costuras, tá? Pra ficar, como esse bolso eu vou colocar coisas aí pra carregar, então vou fazer 2 costuras pra garantir que esse bolso vai ficar sempre costuradinho. Até porque essa bolsa, por ela ser toda embutida, não tem como fazer reparos depois, tá? Então, voltando à explicação sobre o bolso de tela vôlei. Se fosse um bolso de tecido também, eu não quero fazer tela vôlei, vou fazer de tecido. Vou dobrar um tecidinho e vou colocar. Da mesma forma, na hora que você for costurar a parte de cima, você pega a sua régua e faz a medição. Como eu já havia riscado o lugar onde eu vou colocar a alça da bolsa, olha, por essa linha da alça, eu vou fazer a medição para ver se o bolso de tela vôlei vai ficar posicionado. Vocês vejam que eu dou uma puxadinha para ele chegar na posição correta, tá? Então, tentem cortar a tela vôlei na medida que eu passei para vocês, para que ela fique retinha. Porque se vocês cortarem a tela vôlei torta, aí vai ficar bem difícil para acertar na peça. Porque é uma peça toda quadradinha, toda certinha, tá? Aqui, pessoal, eu só estou reforçando as medições que eu já havia marcado. Então, da borda para frente, eu fiz uma linha de 6 centímetros. No meio da minha peça, então, se a minha peça tem 36, vai ser 18. Então, com 18 centímetros é o meu meio. Então, do meio para fora, eu marquei 7 centímetros. Então, vai ser 7 centímetros do meio para a direita, 7 centímetros do meio para a esquerda. Essas 2 medidas, elas vão me ajudar a posicionar as alças de ombro, tá? Quando eu posicionar as alças ali na bolsa, eu vou fazer 3 costurinhas. Depois dessas 3 costurinhas, eu vou colocar a minha alça que vai fazer o acabamento e a finalização. E nessa alça de acabamento e finalização, eu faço 2 costuras. Lembrando, mais uma vez, eu já falei, mas é muito importante, então eu vou repetir. No caso dessa bolsa, como ela é para carregar pratos, é necessário costurar com a linha de poliamida. Se você costurar com linha normal de costura, vai arrebentar. 6 pratos, nessas condições, vai arrebentar a bolsa, tá? Então, se você for fazer essa bolsa para carregar outras coisas mais leves, você pode usar até alça de pano, enfim, linha de algodão, tranquilo. Mas se a sua finalidade for a mesma que a minha, que é uma bolsa gourmet para a área gourmet, onde você vai carregar uma travessa, um tabuleiro, pratos, uma garrafa de água, enfim, para esses materiais, esses utensílios que são mais pesados, é necessário que você faça a costura com linha poliamida. Nessa máquina que eu estou usando, eu poderia usar poliamida em cima e embaixo. Eu usei só em cima. Na bobina eu deixei a linha normal. Agora eu vou fazer a colocação desse bolso traseiro. E eu posicionei ele, eu cortei ele com 17 centímetros. Fiz a colocação do debrum, coloquei um mosquetãozinho aqui que é para pendurar a chave e vou fazer a colocação dele aqui. Essa marcação aqui da parte de baixo, eu deixei 6 centímetros aqui, ó, dessa linha aqui, que é a dobra da minha bolsa, deixei 6 centímetros, vou fazer essa costura. Então, vou fazer essa costura aqui. Vou prender ele nas 2 laterais e vou marcar o meio. Esse meio, você consegue colocar coisas aqui divididas para não ficar um bolsão aberto aqui, tá?
Pessoal, sobre esse bolso aqui, eu quero mostrar para vocês como que eu coloquei esse mosquetãozinho aqui. Eu peguei um pedacinho desse debrum aqui, que é isso aqui, olha. Eu dobrei ele dessa forma. Ele já tá passadinho, né? Então, eu dobrei ele ao meio. E ao meio de novo. E aí, eu passei uma costurinha de cada lado e coloquei ele aqui no mosquetão, certo? Então, vamos supor que ele está aqui. Esse aqui é o meu bolso. Eu posicionei ele aqui, coloquei, posso colocar aqui um alfinete para ele ficar direitinho no lugar que eu quero. E aí, na hora que eu venho costurando o meu debrum com o pé de máquina, ele vai ficar preso. E o meu debrum, eu fecho ele à mão, então vou fechar na parte de trás, e aí ele fica penduradinho. E o objetivo de ter colocado isso aqui é porque, como é uma bolsa para uma área gourmet, eu penso assim, a pessoa sai do apartamento, vai para a área gourmet, carrega a chave do carro, então pendura aqui, porque aí já sabe que é nesse local que vai estar, não se perde, enfim, fica tudo organizado, ok? Então, como essa parte eu não filmei, porque o vídeo já tá ficando gigante, mas eu achei prudente mostrar como foi feito, tá? Porque ele fica aqui embutido, não aparece, olha. Não aparece. E aqui eu fiz com fechadinho com ponto à mão. Bom, pessoal, agora eu já tenho aqui o miolo com o bolso da lateral colocado. E eu quero chamar a atenção de vocês aqui para uma situação. Vocês se recordam que eu costurei esse bolso, esse divisor de pratos aqui, a 2 centímetros, né? Eu marquei 2 centímetros e costurei eles. Esse bolso, esse aqui de fora, esse bolso externo, que eu posicionei ele por último, eu vou posicionar ele a 1,5 centímetros para ele pegar justamente aqui, olha, um pouco abaixo, tá? Porque senão ele vai pegar aqui em cima do porta-prato e não é legal, vai ficar muito grossa essa costura. Então, para que ele fique, ó, agora eu vou costurar isso aqui na bolsa, então, ok? Outra coisa, aqui eu ainda vou refilar, vou tirar essa beiradinha para poder fazer a montagem da bolsa. E agora, vou tirar esse excesso aqui, ó, que isso aqui pode me atrapalhar na hora de fazer a montagem da bolsa, olha. Preciso que fique bem certinho. Agora eu quero que vocês observem, porque eu vou clipar toda a bolsa. E aqui embaixo, nessa parte aqui, eu vou deixar 1 centímetro. Eu vou marcar 1 centímetro, essa lateral aqui da bolsa, ó. Essa aqui e essa aqui, tá? Então, quando chegar aqui embaixo, eu preciso salvar aqui 1 centímetro. Esse 1 centímetro é o que eu preciso pra hora que então, eu vou vir costurando toda a lateral. Quando chegar aqui, eu vou dar um retrocesso pra depois costurar o fundo da bolsa. E eu vou deixar marcado dos 4 lados, né? Cada lado a gente vai ter 2 lados. Então, 1 centímetro. E eu salvo aqui 1 centímetro. Esse aqui vai dar 1 centímetro aqui certinho. E aqui 1 centímetro. Ok? E agora,
eu vou fazer a montagem da bolsa. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver. Olha, como ela está na medida, eu vou deixar ela aqui, vou prender essa parte aqui de cima. A primeira costura que eu vou fazer aqui vai ser uma costura de segurança, que é para ficar a lateral posicionada. Depois, eu vou seguir fazendo a colocação do debrum, porque o debrum dessa bolsa eu vou colocar ele externo. Então, é isso aqui que eu quero que vocês observem, olha. Essa costura dessa lateral, ela vai vir até aqui, onde eu marquei 1 centímetro. Ok? Quando chegar aqui, para. O outro lado, vocês vão fazer a mesma coisa. Vocês vão vir costurando de cima para baixo. Quando chegar aqui, nesse 1 centímetro, vocês vão fazer o retrocesso, tá? Isso aqui vai facilitar a hora da gente fechar aqui o fundo. Por isso que eu preciso desse 1 centímetro. Isso vai acontecer dos dois lados. Eu vou mostrar um lado só para o vídeo não ficar gigante, porque ele já está enorme, tá? Por enquanto, ele tá franzidinho assim, por conta do elástico. Conforme vai usando, esse elástico vai ficando mais frouxinho. Então, agora eu vou pra máquina fazer essa costura de segurança, para depois fazer a colocação do debrum. E aí, a colocação do debrum, eu venho colocando o debrum com um pé de máquina e vou rebater ele depois. Só que eu vou fechar a mão, né, gente? Porque vocês sabem que eu não vou passar a máquina. Eu vou fechar a mão. Eu acho que o visual fica muito mais bonito. Então, bora pra máquina. Então, já que está tudo clipado, eu preciso ter certeza que para começar essa costura, essa partezinha aí que eu vou começar, ela tem que estar bem certinha. Porque se começar torto por aí, a bolsa fica inteira torta. Então, ali estava bem certinho e eu comecei a fazer uma costurinha. Lembrando que essa primeira costura é uma costura de segurança, portanto, ela é bem na beiradinha. Não vou dar pé de máquina, é uma costura bem na beiradinha. Pode ser que quem esteja começando tenha um pouco de dificuldade, mas você sempre presta atenção no seguinte: você pode sempre parar a costura para você ajeitar. E quando você para com a agulha dentro do tecido. E essa costurinha de segurança, nós precisamos levar ela até onde nós fizemos aquela marcação de 1 centímetro. E quando chegar naquela marcação de 1 centímetro, você faz o retrocesso, tá? Olha ali, ó, chegou, dá o retrocesso e para. Corta os excessos de linha para continuarmos. Para começar esse lado, que é o lado oposto ao primeiro lado que nós já costuramos, você pode abraçar a sua bolsa, segurar ela com força, porque ela é tecido, e se amassar não tem problema, depois a gente pode passar a ferro. Ela não é material sintético, que se furar, amassar, você perde. Fica aquela marca feia, horrível. Aqui é tecido, se amassar, depois a gente consegue passar a ferro. Então, ela é uma bolsa relativamente, não vou dizer que ela é grande, mas ela é uma bolsa média, volumosa, né? Então, para você conseguir costurar, você precisa meio que abraçar essa peça na hora de costurar. Então, mais uma vez, uma costurinha na beiradinha, e você vai levar essa costura até naquela marcação de 1 centímetro.
e fazendo bem devagar. Já aproveita para ir cortando os excessos de linha quando tirar da máquina, que isso vai ajudar muito na colocação do debrum. É sempre bom colocar o debrum com a peça bem limpinha. Pessoal, eu trouxe vocês para a mesa agora, porque agora é uma parte importante. E eu preciso explicar isso aqui para vocês, para que vocês façam na máquina bem direitinho. Vocês podem observar que essa costura aqui, olha, o bolso saiu aqui um pouquinho. Então, eu venho, refilo, que é para isso aqui não me atrapalhar na hora de posicionar o debrum, tá? Então, vocês podem observar que isso aqui tá bem certinho e é uma costura de segurança, não é uma costura para finalização da peça. É só para posicionar a lateral da bolsa. Quem quiser fazer esse modelo de bolsa sem essas nervuras, sem a divisão de porta-pratos, é só cortar a medida de 16 por 39 e encaixar aqui, vai encaixar da forma que eu estou colocando. Ainda que coloque esse bolso ou não queira colocar esse bolso, enfim. Isso aqui pode ser uma bolsa linda, sem essa colocação dos pratos, tá? Então, vamos lá. Eu fiz uma costura de segurança apenas, e agora eu quero mostrar pra vocês como que eu vou fazer esse fechamento aqui do fundo. Eu tô preocupada aqui se eu tô colocando dentro do ângulo pra vocês. Bom, vocês viram que a costura era até aqui, onde fazia 1 centímetro, não é? Daqui aqui, eu vou vir colocando o debrum com a costura de um pé de máquina. Quando chegar aqui, eu vou enfiar a mão aqui por dentro da bolsa e eu vou dobrar essa parte aqui, ó, pra ficar dessa forma e ele deitar. E aí, eu vou fazer essa costura do fundo. E aí, eu venho até aqui, enfio a mão do lado de cá, vou fazer a mesma coisa. E depois, eu dobro desse lado e venho colocando o debrum. E esse debrum precisa ser um pé de máquina para tampar todas as costurinhas. E depois, eu vou fechar o debrum à mão, virado para frente. Eu trouxe essa parte aqui para vocês, que é para que vocês vejam como eu vou fazer lá na máquina. Eu vou fazer um lado, que eu até já posicionei o debrum. E se a filmagem ficar legal, já vai ficar filmado. Se não ficar, eu venho para colocar o segundo. Então, como eu fiz? Eu posicionei o debrum, vou vir fazendo a costura de um pé de máquina. Quando chegar aqui embaixo, eu vou fazer a virada do meu debrum. E aqui também. Eu vou tentar mostrar isso lá na máquina para vocês. E depois, é só fazer essa costurinha aqui, que eu vou fazer à mão. Que vocês sabem que eu faço à mão. Então, bora pra máquina. Para começar essa costura, eu posicionei bem direitinho, porque já está costurado com aquela costurinha de segurança, então não vai escapar. Mas é preciso encaixar ali na máquina para fazer essa costura de forma lenta, tá? Lenta que eu falo é assim, com cuidado, devagar, são muitas camadas e precisa ser feito bem direitinho, esticando o debrum. Eu coloquei os prendedores só para mostrar para vocês na hora que eu estava gravando. Mas, conforme eu vou costurando, eu vou tirando, vocês vão vendo, porque aí eu vou acertando ali o debrum. Quando chegar lá naquele 1 centímetro, eu vou fazer algo bem parecido com o que eu fiz lá na aula da toalhinha de fogão e do porta-copo.
que foram aulas que eu ensinei a colocar o debrum, e ainda falei mais pra frente, quando fizermos outras peças, esse passo vai ser muito importante. Bom, como o fundo da bolsa está aberto, vai ser um pouco mais fácil virar. Eu diria que esse aqui é o ponto X da bolsa, para que fique bem bonito. Então, você vai trazendo um pé de máquina até naquele lugar onde fizemos aquela marcação de 1 centímetro, e ali você vai parar com a agulha dentro do pano. Vai dar retrocesso e vai parar com a agulha dentro do pano. Aqui é bem parecido com o que fizemos lá naquela toalhinha de fogão. Então, o que eu fiz? Eu tirei da máquina, não cortei a linha. Eu vou colocar de frente para mim, mas eu enfiei a mão por dentro da bolsa e deitei a bolsa, posicionei ela ali, olha, que é pro fundo ficar certinho ali, né? Como eu não costurei até o final, ele tem aquele 1 centímetro ali para ele acomodar no espaço. E aí eu vou acertar o meu debrum, né? A minha faixa que eu estou costurando com uma largura de um pé de máquina. Então eu vou posicioná-la de novo, porque ela estava ali solta, né? E essa encaixada aí na máquina precisa ser bem certeira, tá? Então ali eu vou encaixar na máquina. Quando eu baixar o calcador, ele tem que estar ali bem certinho para fazer essa costurinha de um pé de máquina. Vocês vejam que a máquina até deu um sinalzinho ali, que ela ia travar, mas não travou não. Foi na hora que eu tentei dar um retrocesso, tá muito grosso. Então vocês têm que fazer isso com bastante cuidado, tá? Essa costurinha aí de baixo, com bastante delicadeza. Não pode perder o pé de máquina, precisa manter um pé de máquina aí, que é para garantir o fechamento da bolsa. Lembrando, a linha poliamida é extremamente importante, porque essa costura é a costura que vai segurar todos os pratos que você colocar aí dentro, tá? Então, quando chegar ali no finalzinho, vocês vão parar daquela marcação de 1 centímetro, vai tirar, vai dar um retrocesso. Aliás, ali eu nem dei retrocesso. Vai tirar da máquina e vai virar de frente para você o outro lado da bolsa, que é onde nós vamos finalizar a costura. Fizemos um U, né? Começamos lá na ponta da bolsa, descemos, fizemos essa base da bolsa, que é a parte que estava aberta, e depois vamos virar o debrum para voltar. Pode ver que eu tô usando o agulhão ali para deixar bem assentadinho, porque o fundo ele encaixa direitinho se você deixar as medidas do jeito que eu te falei. Ah, olha aí, eu fiz o retrocesso sim. Tava até na dúvida se eu tinha feito ou não. E aí, ó, eu afastei da máquina, deixei a linha, não cortei a linha. Olha que o debrum fica ali tudo meio sambando, jogo pra trás. Agora eu vou posicionar a bolsa de frente pra mim, ó. Mas eu enfio a mão por dentro dela, porque eu já tenho a costura de segurança. Que aí agora eu vou fazer a costura dessa lateral, da última lateral, né? E vocês vejam que eu vou voltar com o debrum, eu vou posicionar ele ali pra ele ficar retinho. Mas eu tenho que tomar cuidado com a base dele para não ficar torto, senão na hora que eu for fechar, ele vai ficar estranho. Então eu tenho que jogar ele para trás e trazer ele para frente, acertando a base dele. Isso eu ensinei na aula da toalha de fogão, do paninho de fogão e do abafador de chá. Eu falei porta-copo, mas é abafador de chá, aquele do kit com chita. Eu ensino esse debrum lá, passo a passo, com a imagem bem próxima, ficou maravilhoso. Eu não adiantei essa parte do vídeo, o vídeo tá ficando gigante, mas essa parte aqui eu não acelerei, porque eu quero que vocês tenham a possibilidade de ampliar aí onde vocês estão assistindo, e assistir com calma, porque se eu acelerar, eu tenho a sensação que vai parecer que isso é muito fácil, muito rápido, muito banal. E não é. Esse aqui é o ponto X da bolsa. Pode ser que alguém tenha aí um pouco de dificuldade numa primeira vez, mas se caso você errar, desmancha
a costura de segurança já está ali, não vai perder, já vai estar colocado, entende? Então, se na hora de colocar o debrum você achar que não ficou legal, tira o debrum, coloca de novo. Isso aí é o de menos, a bolsa já vai estar toda pronta, tá? Ainda que você não faça as divisórias do prato, não desista, faça, porque isso aqui é princípio para bolsas de tecido. Pessoal, eu finalizei a costura do debrum e eu quero mostrar para vocês como que isso aqui aconteceu. Então, vamos lá. Como eu falei com vocês, aqui é necessário uma costura de pé de máquina. Nós já tínhamos aquela costurinha da beiradinha, que era uma costura de segurança, e ela acaba sendo uma costura a mais na nossa bolsa. Mas, se você não tiver a linha poliamida, que essa linha que eu usei aqui é poliamida, ela não arrebenta. Se você não tiver a poliamida, você faz agora uma segunda costura, tá? Bom, qual é o próximo passo? Eu vou abraçar aqui o debrum para fazer o fechamento. Eu vou virar o outro lado, que é para que vocês vejam. Como embaixo eu costurei com linha marrom, eu quero justamente para que vocês consigam ver onde eu vou posicionar. Olha, eu vou colocar aqui o meu debrum, ele vai fechar aqui em cima da minha linha marronzinha, que é essa linha aqui da costura de baixo, ó, tá? Eu vou colocar clipe, que é para ele ficar posicionado no lugar e vocês perceberem como que vai ficar a bolsa finalizada. Claro, eu vou trazer para vocês, mas eu quero que vocês vejam aqui, porque eu vou mostrar a parte de baixo aqui agora para vocês, olha. Aqui, o debrum. Ele vai ficar aqui um pouquinho frouxo, porque eu corto o debrum de 6 centímetros, eu passo ele ao meio. Geralmente, eu gosto de passar ele já engomadinho, que é pra ele ficar bem durinho, bem bonito. Então, aqui, agora, eu quero mostrar pra vocês essa parte de baixo, olha. Vou primeiro mostrar esse lado, que vai ser o lado direito, olha. Quando a gente finaliza a peça, que eu tô sem posição aqui. Quando a gente finaliza a peça, olha lá como fica bonitinho, olha. Igual eu mostrei pra vocês lá no porta-copo, que eu falei sobre a chita, vocês se recordam? Então, olha, eu venho acompanhando aqui, prendo um clipe, que eu vou fazer a costura aqui atrás, e depois eu prendo aqui, olha. Então, o lado de fora da bolsa, ele vai ficar bonito. Vocês estão vendo? E toda a costura da bolsa, ela foi feita pela parte externa. Interno, não tem... Olha aqui como tá bonito, olha. Igualzinho o outro lado, ó. Tão bonito quanto, ó. Fica essa quina aqui de canto mitrado. Isso aqui é ouro para quem quer aprender a fazer bolsa de pano. Porque eu tô fazendo uma bolsa para carregar material para cozinha, gourmet, não é? Mas a partir desse princípio dessa bolsa aqui, você pode produzir qualquer peça. Olha. Agora eu vou virar e vou mostrar essa parte de baixo aqui. Olha aqui, na hora de fechar a mão, olha lá. Certinho, olha. E é isso que eu quero que vocês façam. Por isso, uma aula grande, rica em detalhes. Aprender não ocupa espaço, quando a gente aprende da forma correta. Então, bora costurar. Eu vou finalizar, vou fechar os debruns dos dois lados e depois, nessa borda, eu venho colocar o debrum.
Um detalhe, pessoal, que eu não falei lá na máquina, que eu estava concentrada. Quando vocês forem fazer essa costura aqui, façam com calma e devagar, por conta dessas nervurinhas que tem aqui, que são camadas, não é? Então, isso aqui precisa ser feito com carinho, para não quebrar a agulha de vocês. Se você estiver usando uma doméstica, agulha 21, 18 não vai fechar aqui, vai quebrar sua agulha, principalmente quando você for fazer retrocesso, tá? Outra coisa, eu vou fechar esse debrum com a linha poliamida, porque quando eu puxo, ela vai me dar bastante resistência. Não é uma bolsa que vai ser passada a ferro, então eu posso usar poliamida, tá? Espero que vocês estejam gostando e falta pouco para finalizar a nossa peça. Bora costurar. O vídeo já tá gigante, gente, mas eu tenho que mostrar isso aqui. Eu estou fazendo o fechamento do debrum e eu coloquei até bem rapidinho, porque tem outros vídeos aqui no canal que eu mostro o fechamento de debrum. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui é que esse fechamento eu estou fazendo com linha poliamida. Ali deu uma emboladinha, mas eu já estou desembolando. A linha poliamida é uma linha que me facilita muito no caso dessa peça, que é uma peça de grandes volumes, né? Pesada. Então eu consigo fazer esse fechamento do debrum e dar aquela puxada para poder ajeitar o debrum e deixar ele bem fechadinho para ele ficar bem bonito. E vocês vão ver isso aqui. Eu acelerei o vídeo, tá? Pessoal, eu voltei para mostrar um detalhe para vocês aqui. Vou tentar aproximar para vocês observarem. Olha, esse ladinho aqui tá bem fechadinho. O debrum. A costura do debrum, tá vendo? Mesmo fazendo por cima da tela vôlei, ficou bem legal, ó. Desde a esquininha, que é o fundo da bolsa, até aqui. Quando chegou aqui, eu pensei, eu vou mostrar pro pessoal por que eu estou falando que eu estou usando linha poliamida. Porque, geralmente, eu fecho os meus debrums com a linha urso ou a linha zebra, que são linhas de algodão grossas. Mas aqui não vai funcionar, porque aqui tem muitas camadas e tá pesado. Vocês estão vendo que aqui tá até meio aberto, olha. Eu vou tentar fazer de um jeito que vocês... Vou tentar filmar. Se não der, eu vou tentar do outro lado. Mas, olha como eu puxo. Olha, e não arrebenta, olha. Ó, tá vendo? Vou posicionar o celular aqui. Vou puxar até com... Não vai dar. Vou botar em cima pra vocês olharem. Olha, eu coloquei aqui em cima, no tripé, pra vocês verem que eu poder puxar com força, olha. Ó, essa linha, ela não arrebenta, ó. Poliamida não arrebenta. E eu puxei, olha lá, ficou bem juntinho, olha. Olha, é isso que eu quero que vocês consigam fazer nas peças de vocês. Porque o debrum fica perfeito, olha. Olha a parte de onde fiz o fechamento. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar aqui, vou alinhavar para deixar ele bem travadinho. E vou fazer uma costurinha aqui para posicionar esse debrum para cá, ó, para dentro. Para que eu possa colocar o debrum na boca da bolsa, tá? Eu fiz o debrum de todo esse lado, já fechei, tá fechadinho, direitinho. E eu vou posicionar a bolsa de um ângulo que vocês consigam ver. Mas isso aqui é o que eu quero muito que vocês consigam. Tenta comprar pelo menos uma poliamida branca, porque não aparece, mesmo que vocês fechem material de outras cores, não vai aparecer, porque esse aqui é ponto invisível, olha. Vou tentar aproximar bem aqui pra vocês verem. Ó, não aparece, ok? Muito importante isso. Eu já fiz a costurinha aqui, que é pra assentar esse debrumzinho aqui da lateral. Então, eu coloquei ele pra dentro do miolo aqui do meio da bolsa, tá? Eu vou fazer a aplicação do debrum de dentro pra fora. Então, eu vou começar aqui no cantinho. Não vou botar muito no cantinho, não.
E eu coloquei as alças aqui pra dentro da bolsa. Não sei se vai dar pra vocês verem, por causa do ângulo do celular. Eu coloquei as alças aqui dentro pra facilitar, pra não ficar agarrando aqui embaixo da máquina, tá? Espero que vocês consigam ver. Eu vou fazer o meu possível pra conseguir colocar esse debrum. Mas isso aqui não é nem tão complicado. Eu não vou deixar ele muito agarradinho aqui, que é pra quando finalizar ali, ele encaixar, tá bom? Então, olha só. Eu sempre começo deixando um pouquinho de sobra, que é pra hora que eu vier com o debrum encaixar ali dentro, ok? Então, ó, a alça já dobrou aqui, tá vendo? Toma cuidado com a alça, pra não costurar a alça junto. Eu senti que tinha um volume aqui. Então, olha. E outra coisa. Eu sugiro que vocês usem a linha de poliamida para fechar essa bolsa. Principalmente se o objetivo for carregar os pratos, tá? Ufa, finalmente terminamos. E aqui está colocado o debrum de dentro para fora. E agora é só finalizar com os pontinhos invisíveis, que eu também vou usar a linha de poliamida. Espero que vocês tenham gostado. E quem ficou até aqui, por favor, deixa o like, faça um comentário, que isso é muito importante para mim e me ajuda a entregar esse vídeo a mais pessoas. Pessoal, nossa peça está pronta. Eu coloquei até aqui o joguinho americano de galinha para vocês observarem. E eu vou fazer as minhas considerações finais a respeito dessa peça e vou mostrar para vocês com os pratos acomodados aqui dentro. Até deixei aqui uns pratos e algumas coisas que eu vou colocar aqui. Bom, primeira coisa, essa bolsa, se você fizer para o objetivo que eu coloquei nela como principal para carregar os pratos, então você vai precisar usar a linha de poliamida, a linha 60, tá? Por quê? É uma linha que não arrebenta. Essa linha não arrebenta. Então, como é uma bolsa de pano que vai carregar peso, precisa ser feito acabamento com poliamida 60. Se você faz com uma linha de algodão, essa daqui até é uma linha de algodão, porém um pouquinho mais grossa, ela arrebenta. Então, na hora que você colocar os pratos aqui, ela vai arrebentar, tá? Então, esse bolso de tela, a minha principal ideia era colocar o joguinho americano de galinha para combinar com essa bolsa. Mas, se você quiser fazer ele inteiro no tecido, fica, tá, a seu critério. Aqui eu vou tirar o joguinho americano, que é para que vocês possam ver completamente aqui a peça pronta. Bom, eu não passei a ferro ainda para tirar as marcas de caneta, tá? Mas assim que eu finalizei, eu quis trazer para mostrar para vocês. Aqui dentro fica a marca de costura. Eu estou pensando em colocar rebites aqui. Vou ver se eu coloco. Eu não sei se eu tenho rebite bronze, porque eu coloquei aqui um mosquetinho bronze. Eu tenho que ver se eu tenho bronze. Esses dois bolsos eu deixei aqui na intenção de a pessoa que vai sair do seu apartamento, da sua casa, para a área gourmet ou para algum local e queira pendurar a chave de casa ou do carro, entendeu? E aí aqui fica fácil, de fácil acesso. Aqui a pessoa pode guardar o seu celular, ou colocar guardanapo, ou colocar algum talher, enfim, tá?
Esse bolso aqui da lateral, ele ficou um bolso bem profundo e por ele ter elástico, olha, eu consigo colocar essa minha garrafinha aqui, ela é bem grandona, ó, eu consigo colocar. Vocês vejam, a bolsa está vazia e ela fica em pé. Eu fiz com manta R2, tá? Então, olha, a parte que tem a largura maior, que aqui dentro tem as divisórias para proteger os pratos. A parte maior foi essa. Então, nessa parte maior, vou colocar uma tábua, olha, coube a tábua. E uma tábua menorzinha. Também deu, ainda tem espaço aqui. Vou colocar um prato. Ó, ela ainda fica em pé. Vamos ver se ela vai tombar. Segundo prato, ela ainda está em pé. Terceiro prato, aqui ela já vai tombar, olha. Porque o prato vai pesando, tá? Então, quando você for arrumar a sua bolsa e colocar os pratos, você pode colocar, porque eles não vão encostar um no outro por conta da proteção que tem aqui. Eu vou tentar mostrar pra vocês como que eu fiz aqui. Porém, ó, os 6 pratos estão aqui, ó, eles, ó, não faz barulho, não encostam um no outro, olha. Então, olha só, a minha alça está reforçada. Eu posso pegar, deixa eu ajeitar aqui para não machucar o ombro. Vou colocar a bolsa. Vocês vão ver que ela faz uma barriguinha aqui embaixo por conta do peso dos pratos. Ainda tem esse bolso que eu posso colocar outras coisas, tá? E aqui a barriguinha, porque tem o peso dos pratos. Deixa eu colocar aqui o jogo americano. Então, se eu tivesse indo para alguma área gourmet, olha, eu posso deitar a bolsa, coloco as peças, levanto e vou embora. E vamos fazer o nosso churrasco, ok? Quando você chegar no lugar que você vai tirar as peças, você apoia a sua bolsa, porque aqui dentro tem pratos, né, gente? E deita ela sobre a mesa, o local, a bancada. E aí você tira todos os utensílios que tem aqui dentro. Vou colocar viradinho pra vocês, pra que vocês vejam, olha. Ó. Essa bolsa eu trouxe para vocês como uma opção para colocar os pratos para uma área gourmet. Mas se você quiser usar essa modelagem para você fazer uma bolsa de mulher, uma bolsa para você usar que não tenha essa parte aqui, é só você usar a medida que eu deixei no vídeo para você colocar a lateral, tá? Não precisa fazer com as nervuras que eu ensinei no vídeo, porque aí não tem necessidade. Ou se você quiser fazer com menos divisórias, você faz com menos divisória, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam, reproduzam aí e deixem um like pra mim, por favor, se vocês gostaram dessa peça. Até a próxima aula, gente. Ufa, hoje foi outro aulão, não é? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por todos os comentários, todas as pessoas que estão deixando recadinhos pra mim. Agradeço muito, gratidão. Principalmente as pessoas que estão mandando sugestões e pedidos de peças. Eu estou estudando todos eles, tá? Dentro do meu cronograma, dentro das minhas possibilidades, eu vou colocando essas aulas no ar aí pra vocês. Quem ficou até aqui, eu só agradeço. Peço que, por gentileza,
Se você gostou desse vídeo, ele faz sentido para você, deixa um like, um comentário, isso ajuda muito o canal e ajuda o YouTube a entregar esse vídeo a outras pessoas. O termômetro do YouTube é o comentário de vocês, o like de vocês, a inscrição de vocês no canal. Cada vez que vocês têm esses movimentos, o YouTube me ajuda a entregar esse conteúdo a mais pessoas. Espero muito que vocês tenham gostado. No caso de qualquer dúvida, vocês podem deixar na descrição as perguntas que eu faço questão de responder. O PDF vai estar disponível para vocês baixarem. Não tem molde, mas tem todas as explicações e as orientações que eu acredito que possa surgir para vocês aí de dúvidas. Espero muito que vocês tenham gostado. Até a próxima semana. Tchau!